SEO, uma tendência do mercado digital, uma área que vem crescendo cada vez mais, tem muita demanda por profissionais desse tipo. É uma estratégia fundamental para que você comece a trabalhar, que você comece a conhecer, aprender mais sobre, seja para ser um profissional que trabalhe com isso, seja para contratar uma empresa ou estruturar a sua própria área de SEO para escalar o seu negócio. É para isso que eu tô aqui nesse vídeo, pessoal. Eu quero passar para vocês uma visão geral de como funciona essa área de SEO, quais são as principais frentes, com o que a gente trabalha, como que é o dia a dia, como que é na prática, como você pode estruturar uma área dessa na prática para que você tenha os melhores resultados e como você pode trabalhar com isso também e aprender mais sobre essa área, enfim. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, sejam muito bem-vindos ao NoStuff. Esse é o segundo vídeo do canal, eu tô muito feliz em começar esse canal com vocês, como eu já disse. Falando um pouco mais sobre mim, para quem não me conhece, eu trabalho com marketing digital há alguns anos já. É uma área muito interessante, muito relevante, que traz resultados mesmo, a gente vê os resultados na prática dessa estratégia. Durante a minha trajetória, eu tive contato com várias áreas diferentes, tecnologia, design, desenvolvimento, enfim, eu quero passar esse conhecimento todo que eu adquiri para vocês. Então, se você quer que eu continue entregando esse conteúdo de valor, que eu quero entregar com vários conteúdos sobre o mundo de marketing digital, o mundo de tecnologia, de investimentos, de negócios também, enfim. Então, comenta, curte, ativa o sininho para receber as notificações e, mais importante, se inscreva no canal, que isso vai ajudar bastante a ganhar mais visibilidade com esses conteúdos aqui. É isso, pessoal. Muito obrigado e bora pro vídeo. Beleza, então, pessoal, começando aqui pelo básico do básico, o que é essa sigla? O que é SEO? S, o que é o S, o que é o E, o que é o O? Bom, basicamente, S e E significa Search Engine, a tradução é o mecanismo de busca. O que é isso? O que é o mecanismo de busca? Basicamente, aquele lugar que você vai lá para pesquisar algo. Então, por exemplo, o Google tem um mecanismo de busca, né? Ele tem várias outras vertentes no seu negócio, mas ele tem o seu mecanismo de busca ali, que é onde você pesquisa alguma coisa. Você vai lá, eu quero fazer um bolo de banana. Eu vou lá e pesquiso como fazer um bolo de banana no Google, pronto, eu estou no mecanismo de busca, eu fiz minha pesquisa nesse mecanismo de busca e foram apresentados alguns resultados com base na minha pesquisa por lá. Mas não é só o Google não, as pessoas acham que é só o Google, só o Bing, só o Yahoo, que tem aquela pesquisa clássica lá, padrão, mas não é, o mecanismo de busca, por exemplo, o próprio YouTube tem o seu mecanismo de busca, é qualquer lugar onde você vai lá e pesquisa algo e são apresentados os resultados com base numa análise da sua pesquisa, resultados não pagos, né, no caso. E pagos também, claro. Então, por exemplo, a gente tem no próprio Instagram o mecanismo de busca, a gente tem em diversos outros locais, outros canais digitais esse tipo de dinâmica. E o que significa o O ali? O O é basicamente optimization, que significa otimização. Ou seja, são otimizações para os mecanismos de busca. É isso que é SEO. Não é nada mais, nada menos. São todas as otimizações possíveis que a gente faz para esses mecanismos de busca. Então, por exemplo, se eu sou um site de receitas e eu quero que minha receita apareça lá para como fazer um bolo de banana, que a pessoa pesquisou, eu vou lá e eu faço todas as otimizações possíveis, eu já vou entrar lá, se segura essa informação aí, eu já vou entrar nessas otimizações que a gente faz, mas enfim, eu faço todas essas otimizações para que eu consiga aparecer lá no Google e ficar nos primeiros resultados, para quando uma pessoa pesquisar ali, aparece lá o meu resultado, o meu primeiro resultado, e eu gero uma audiência e uma conversão, aí depende do tipo de site, do seu tipo de objetivo com o site. Mas enfim, é basicamente, resumidamente, esse é o mecanismo de busca e é isso que é o SEO, né? Todas as otimizações visando otimizar a nossa visibilidade dos mecanismos de busca. E qual que é a diferença então? Porque quando você pesquisa lá no Google, se você não notou, tenta notar a partir de agora quando você vai fazer uma pesquisa. Aparecem dois tipos de resultado. Um que é marcado como anúncio, que eles aparecem logo no começo da tela, e os outros que não são marcados com nada, eles aparecem como um resultado normal abaixo. Qual que é a diferença desses resultados? O primeiro tipo de resultado é o resultado que a gente chama de paid media, que é uma outra estratégia, não é SEO, é uma outra estratégia também dentro dos mecanismos de busca, em que você paga para aparecer lá no Google, para aparecer com seu anúncio e tudo mais lá dentro do Google e outros mecanismos de busca. O SEO, ele trabalha somente com os resultados orgânicos. E o que é um resultado orgânico? O tráfego de SEO é um tráfego que a gente chama de tráfego orgânico. É um tráfego que a gente consegue, através dessas otimizações, a gente vai ganhando visibilidade, vai começando a aparecer mais para as pesquisas dos usuários, ranquear no Google, que é o que a gente chama, né? Ranquear, no caso, aparecer nos primeiros resultados, para gerar um tráfego de forma não paga diretamente, né?
não é o anúncio, aquele resultado de SEO. É simplesmente a sua página que o Google achou que é relevante e apresentou lá para o usuário. O Google ou o YouTube apresentou o seu vídeo para o usuário porque achou que era relevante. Esse tipo de resultado é um resultado orgânico e é muito importante para SEO. Mas então, o que o SEO faz para explorar essa fonte na prática, né? Para onde que ele tem que estar olhando, quais frentes que ele tem que trabalhar, enfim. Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que um SEO ele trabalha em duas frentes principais, que é para o usuário e para o algoritmo do mecanismo de busca. O algoritmo do mecanismo de busca ele tenta se aproximar o máximo possível ao usuário. Então, o que é isso, né? O que é esse algoritmo do mecanismo de busca? Basicamente, são os robôs que esses mecanismos de busca como YouTube e Google utilizam para passar pelo seu conteúdo e entender o quão relevante ele é com base em alguns fatores. Esses fatores ficam claros em algumas diretrizes que essas próprias plataformas dão. Então, por exemplo, o Google tem toda uma documentação explicando como é que funciona o seu robozinho, o seu algoritmo de busca, como que ele passa pelas páginas, quais fatores que eles consideram e tudo mais. O algoritmo de busca, ele considera algumas coisas que o usuário não considera, como o próprio código de uma página, por exemplo. A gente não pode fazer o código de qualquer jeito, senão o robozinho não vai entender nada da sua página e não vai conseguir posicionar ela. Então, por mais que você tenha o melhor conteúdo para o usuário, que seja um texto super bem estruturado, com uso de imagens, com uso de vídeos, se você não segue algumas diretrizes do Google, por exemplo, você não vai conseguir aparecer no Google. Então, por isso que é muito importante essas otimizações que a gente chama da frente técnica de SEO, que são otimizações pensando nesse algoritmo. Eu já vou chegar um pouco mais nessas frentes de SEO que eu falei, eu já citei uma que é a frente técnica, mas eu vou falar um pouco mais pra frente sobre cada uma delas. Para o usuário, a gente tem que pensar em ofertar o melhor conteúdo, a gente tem que ir acompanhando sempre as métricas e fazer otimizações que visem a melhor experiência, proporcionar a melhor experiência, fazer um conteúdo cheio de informações que realmente colaborem para o crescimento desse usuário, para entregar um valor para ele mesmo. Então tem essas duas frentes que a gente precisa trabalhar. Agora, segmentando um pouco mais essas frentes, como é que funciona uma área de SEO? Como eu estava falando antes, a gente tem a parte técnica de SEO, que são otimizações muito mais voltadas para a parte que o usuário não vê. Então, por exemplo, alguns arquivos que a gente precisa ter no site, como o arquivo robots.txt, que é um arquivo que dá algumas informações para o robozinho do Google sobre a página, sobre como que ele deve passar ali pelas suas páginas no site. É o arquivo como o sitemap, que é um mapa do site que você oferece para o robozinho para ele ver. Essas coisas o usuário não vê, mas ajudam muito para o algoritmo do Google entender a sua página e colocar ela nos seus resultados, né? Apresentar a sua página para os seus usuários, porque de que adianta você ter o melhor conteúdo se você não vai aparecer ali para o usuário? Então não adianta nada. Então é muito importante ter essa frente técnica de SEO muito forte. A outra frente de SEO é o SEO on-page, que a gente chama, que é basicamente você fazer otimizações na página em si, né? Então o próprio conteúdo ele entra aí, você fazer uma otimização de conteúdo, você criar um conteúdo relevante para o usuário, ter imagens desse conteúdo, disponibilizar diferentes formatos, um e-book e fazer algumas otimizações básicas como o título, a descrição desse conteúdo, adicionar dados estruturados, que é algo um pouco mais pro algoritmo, mas que entra em on-page porque é um pouco específico de cada página, né? O que são dados estruturados? É umas marcações que a gente coloca ali no código para que o Google entenda melhor a página, mas são implementados no nível de página, né, que a gente chama, que são as otimizações on-page. Então, on-page envolve muito conteúdo, é muito mais o conteúdo em si. Você fazer essas otimizações que visem usar a palavra-chave no conteúdo também, fazer uma estratégia de palavra-chave para que o Google e o usuário tenham uma melhor experiência na sua página e consigam entender que ela é relevante. E o que seria essa palavra-chave, né? Eu mencionei isso, mas eu não cheguei a explicar. A palavra-chave é basicamente o que os usuários pesquisam no Google. Então, por exemplo, voltando ao meu exemplo lá no começo sobre como fazer um bolo de banana. Isso é uma palavra-chave. É tudo o que o usuário pesquisa ali no algoritmo de pesquisa é uma palavra-chave. É o que ele quer encontrar. E para que a gente apareça para essas pesquisas, a gente precisa, é fundamental, a gente otimizar a nossa página para essas palavras-chave. Então, usar elas nos nossos conteúdos, utilizando elas, e não só elas, todo o campo semântico dessas palavras, que são palavras-chave relacionadas. Por exemplo, a gente tem como fazer um bolo de banana, a gente tem passos para fazer um bolo de banana, a gente tem ingredientes para fazer um bolo de banana. Tudo isso são palavras-chave de um mesmo tipo de conteúdo que a gente precisa explorar para que a gente potencialize a nossa página e apareça para todas as intenções de busca do usuário que sejam similares a esse conteúdo. A terceira frente de SEO, pessoal, é a frente de SEO off-page. O que significa isso? Essas são as otimizações fora do seu site que você faz para ganhar autoridade e relevância. O que é autoridade? A autoridade é basicamente o nível de relevância do seu site frente aos outros sites. Então, por exemplo, a gente sabe que um site como a Globo vai ter muito mais autoridade do que um outro portal de notícia que acabou de aparecer. Então, isso é natural, porque ele tem mais tempo, sem entrar no mérito das notícias serem boas ou ruins. Mas é um portal que naturalmente vai ter nível de
confiabilidade muito maior do que um portal que acabou de sair do zero. Por isso que a autoridade a gente constrói com o tempo e tem algumas práticas de SEO que a gente faz para conseguir otimizar para isso. Por quê? Porque o Google ele considera isso também. Então, quando é um site mais antigo, não só mais antigo, mas um site que a gente sabe que referenciam ele, então outros sites que falam sobre, por exemplo, a Globo, o Google começa a entender que esse site tem uma autoridade melhor e ele beneficia ele para posicionar, porque o Google quer que o usuário tenha os conteúdos mais confiáveis, conteúdos com as melhores informações possíveis e de sites que têm autoridade. Por isso que para sites no começo, a estratégia de SEO off-page é fundamental, porque o Google ainda não entende o quão relevante é seu site quando tem sua autoridade do seu site. E o que a gente faz aqui? A gente faz algo chamado Digital PR, que é a assessoria digital, basicamente, assessoria de imprensa digital. Então a gente oferece conteúdo de qualidade para os portais de notícia que a gente quer divulgar no nosso site e eles publicam com um link para o nosso site. Esse link, ele dá mais autoridade para o site, ele começa a nos ajudar aos poucos, é uma estratégia de longo prazo, aos poucos a conseguir mais relevância e o Google começar a entender que a gente é um site relevante porque a gente está entregando valor, porque a gente está fazendo um trabalho bem legal. Vale ressaltar que guest posting não é uma boa prática para fazer o SEO off-page. Lembrando que guest posting é basicamente você pagar para ter uma aquisição, para ter um link em um blog, por exemplo, você fazer um guest post, você fazer um post num blog pagando por isso, ou enfim, qualquer tipo de aquisição de links assim paga, o Google considera como irrelevante. Ele não considera esse valor para a autoridade do seu site. Por isso que a melhor alternativa é fazer assessoria de imprensa digital. E um ponto relevante aqui, gente, ponto muito importante de destacar, é que SEO é uma estratégia de longo prazo. As pessoas confundem muito isso e acham que vão investir em SEO, investir em conteúdo e vão ter o resultado daqui a 2 meses. Não é assim que funciona. SEO, a gente dá uma média aí de 6 meses até 1 ano para que tenha resultados realmente significativos. A gente vai conseguindo acompanhar essa evolução, claro, mas resultados significativos mesmo demoram um pouquinho, a gente precisa ter paciência, a gente precisa construir, mas vale muito a pena. Muitos sites têm como base o tráfego orgânico, então é fundamental esse tipo de tráfego, mas é um tráfego que a gente precisa entender que é de longo prazo, que a gente investe aos poucos. Beleza então, pessoal, e agora a última frente de SEO, não a última, porque tem várias outras frentes que o SEO trabalha, mas uma das outras frentes é dados. Essa frente é fundamental, que é basicamente você trabalhar com dados para que você tenha uma estratégia mais assertiva. Então, a análise de dados para um SEO é muito importante você usar ferramentas como o Google Analytics, o Google Search Console, que são ferramentas que te trazem dados sobre os usuários nas suas páginas, sobre o próprio Google, como é que está a sua página no Google, em qual posição que ela está ali no Google. Tem várias formas de monitorar isso, de monitorar para qual termo você está posicionado. Se eu estou, por exemplo, na 5ª posição, para quando o usuário pesquisa por bolo de banana. Enfim, esse monitoramento e análise dos dados para que a gente tenha uma estratégia assertiva e mensure os resultados da nossa estratégia é fundamental, tanto para justificar o investimento na área de SEO, quanto para que você tenha sucesso na sua estratégia, consiga escalar o seu negócio e ter eficácia. Fora isso, pessoal, o SEO ele atua muito como um gerente do site mesmo. Por quê? Porque todas as otimizações que a gente vai fazer no site podem afetar o algoritmo de busca no Google. Seja ela de design, de tecnologia mesmo, desenvolvimento, de UX, qualquer tipo dessas otimizações vai afetar como o Google vê a nossa página. Por isso é fundamental que tenha uma validação de um SEO por trás disso. Inclusive, muitos sites já trabalham dessa forma. Ele trabalha meio que como um gerente do site para que não dê nenhuma cagada no site mesmo, para que as pessoas não tenham problemas no futuro com o algoritmo do Google por causa de uma implementação que foi mal feita. Eu não estou falando que a gente não pode fazer implementações de design, de UX, eu estou falando que a forma como a gente implementa isso precisa ser otimizada pensando em SEO, pensando no algoritmo do Google para que a gente potencialize os resultados. Legal, pessoal, agora que vocês sabem um pouco mais sobre como que funciona essa estratégia de aquisição orgânica, como que é o SEO na prática mesmo, quais frentes que a gente trabalha, é importante que você saiba, afinal, como aplicar esses conhecimentos na prática para que você consiga gerar resultados. Bom, pessoal, aqui o seu foco principal tem que ser a qualidade das entregas. Você tem que ter uma estratégia de conteúdo muito bem otimizada, você tem que entregar valor para os usuários, você tem que ter uma estratégia centrada no usuário. É claro que as otimizações para os algoritmos, os mecanismos de pesquisa são fundamentais também, como eu disse, senão você não aparece com esses conteúdos, mas toda a estratégia deve ser centrada na entrega de valor para o usuário, no que você pode entregar para ele que seja realmente relevante, porque assim, os algoritmos, os mecanismos de busca, eles estão
ficando cada vez mais próximo dos usuários. Esse é o objetivo deles, na verdade. Então o robozinho do Google, o objetivo dele é simular o usuário, simular como que o usuário teria aquela experiência na página, para que ele entenda se aquilo é relevante para o usuário ou não. Então a tendência é que com tecnologias cada vez mais avançadas, o robô se aproxime mais do próprio usuário, do próprio agente mesmo. Como a gente vê aquele conteúdo, a gente acha que aquele conteúdo agrega. Então, atualmente ele já está bem próximo, ele já consegue avaliar se você tem um conteúdo de má qualidade ou se você tem um conteúdo de boa qualidade. Então é fundamental que você invista nisso. Então, investir em profissionais que entregam conteúdo qualificado, investir em profissionais que fazem uma assessoria de empresa digital qualificada, que não seja uma aquisição de links sem valor pelo Google, então é muito importante isso. Você investe em desenvolvedores qualificados para o site também, que consigam fazer as otimizações certas, para o seu site não seja um site muito lento, que é um fator para o Google também, um fator cada vez mais relevante, porque a lentidão atrapalha a experiência do usuário. Então entra no que eu estou falando. Pensa no usuário que você vai estar no caminho certo. Então, o meu site está muito lento, isso é ruim para o usuário? O Google também considera isso como um fator de ranqueamento. Mas é claro que há outros fatores aí, só pensar no usuário não vai dar certo. Tem que pensar em alguns outros fatores para o algoritmo, mas você já está dando um passo muito importante se você centrar a sua estratégia no usuário. E para quem já trabalha com algum site, para você começar agora mesmo a aplicar alguns conceitos de SEO, eu recomendo, por exemplo, se você usa o WordPress, recomendo a instalação de alguns plugins, que é o Rank Math SEO ou Yoast SEO, são duas opções, Hummingbird e Smush. Esses plugins, basicamente, eles já fazem várias otimizações de SEO para você, várias partes técnicas que você precisa fazer, sem que você precise ficar mexendo no código. Então, se você já trabalha com um site WordPress, gente, instale esses plugins que você já vai estar um passo à frente dos concorrentes que não trabalham nisso ainda. Mas é isso, pessoal. Espero que eu tenha oferecido uma boa visão aí de como funciona o SEO. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, de comentar, falar sua sugestão de próximos conteúdos, o que você achou que faltou aqui, o que você achou que foi demais. Pode falar aí, sinta-se aberto para compartilhar suas ideias. Se inscrever também no canal vai ser muito importante e para que eu consiga entregar esse conteúdo de valor para vocês, para que a gente consiga trocar essa ideia também sobre negócio, sobre marketing digital e sobre ideias. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Fui!